graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje, graças a Deus, com uma última lição desse trimestre da Sala de Jovens, cujo tema é a família no século XXI. Então, louvamos a Deus desde já pela participação de cada um dos nossos amados irmãos e amigos que durante todo esse trimestre, esse segundo trimestre de 2016, estiveram meditando, refletindo sobre essa temática da família. A nossa lição ela vai tratar sobre alguns objetivos importantes que eu acredito que você, professor, precisa compartilhar com os seus alunos. Primeiro seria elencar as crises que corroem a estrutura familiar na atualidade. Segundo, entender que a origem dos terríveis problemas enfrentados pela família no século XXI é espiritual, o distanciamento do homem do seu Criador. E terceiro, perceber os efeitos danosos da cosmovisão pós-modernista na sociedade atual. Queridos, esse tema realmente fala muito dos nossos dias. O tema já diz aqui sobre a família do século XXI. É o século que estamos vivendo. E certamente há desafios hoje nas famílias que nunca houveram em tempos anteriores, em tempos remotos. E porque o que caracteriza o século XXI? O século XXI é caracterizado principalmente pelo pós-modernismo. Vivemos a era do pós-modernismo. E dentro dessa questão do pós-modernismo está muito presente a ideia do relativismo moral, relativismo cultural. Ou seja, nada é absoluto, tudo é relativo. E isso vai de contramão, vai de encontro com as Escrituras, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia estabelece a verdade, mas na visão pós-modernista, essa verdade ela é multifacetada, ou seja, essa verdade ela tem diversas faces, não existe uma verdade absoluta. Então isso dentro do contexto familiar pode ser um problema sério, não se ter prerrogativas, não se ter estabelecimentos morais objetivos, absolutos, e aí realmente tem sido motivos agravantes para o problema da família. Mas vamos aqui começar, a nossa lição ela começa falando sobre a era das crises, primeiro tópico. E aí falando sobre essa questão da era das crises, ele vai falar sobre a questão que vivenciamos uma crise educacional, vivenciamos uma crise de autoridade, em terceiro lugar, vivenciamos uma crise de identidade familiar. Vivemos uma crise educacional, apesar de haver toda uma correria, um pseudo-interesse pela educação, mas nós sabemos que esse relativismo moral, ele adentrou dentro da nossa educação, onde as crianças, por exemplo, estão sendo entregues a si mesmas. Admite-se, dentro da visão psicológica de muitos nesse século XXI, dentro da perspectiva psicopedagógica, de que a criança, o ser humano, ele é essencialmente bom, ele nasce bom, contrariando aquilo que a palavra de Deus diz, onde a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, numa perspectiva educacional hoje, subentende-se que as crianças em si, elas são boas, de maneira que devemos deixá-las à vontade, não devemos, de certa forma, impor alguns limites da moralidade, de certa forma tradicional. Então, isso vem, de certa forma, degradando. Alguns pensam até o que fazer com a nossa educação. Professores estão de mão na cabeça porque não sabem como lidar com crianças que muitas vezes não têm limites e que muitas vezes agridem seus coleguinhas na sala de aula, que muitas vezes querem agredir até o próprio professor. Crianças pequenas, de 4, 5, 6 anos de idade, e ele se sente tolhido, o professor, porque, de acordo com a mentalidade educacional de muitos hoje, é de que devemos deixar, de certa forma, a criança à vontade, porque ela é essencialmente boa. Então, é uma crise educacional que vivenciamos. A própria, eu não diria que seria uma teoria,
ou educacional, ou apenas uma metodologia educacional, mas a filosofia construtivista, porque o construtivismo ele vem trazendo mais do que uma metodologia de ensino, ele vem trazendo uma filosofia, uma mentalidade, uma mudança de mente dentro de muitas das nossas escolas. Então, nessa perspectiva construtivista, a gente vê muitas vezes essa perspectiva exatamente de deixar as crianças sem muitas vezes serem corrigidas e sem que o professor possa estabelecer o certo para elas. Então é algo que nós devemos pensar, e daí veio a visão da ideologia de gênero, que contraria também as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e são coisas que nós precisamos estar atentos. Então vivemos um processo educacional de crise, a gente não pode negar isso. E sabemos que o Brasil não está tão bem colocado no conceito mundial da educação. Mas além disso, nós vivemos uma crise de autoridade. É óbvio, quando se relativiza muito as coisas, os pais eles perdem muitas vezes o poder que têm sobre os seus filhos. Os professores, outrora, é claro que existem erros de ambas as partes, mas muitas vezes, em décadas anteriores, os professores eram muito mais valorizados pelos seus alunos. É claro que havia alguns excessos, muitas vezes o professor batia nos alunos, muitas vezes o professor era tido como o único que detinha o conhecimento. É claro que essa é uma perspectiva errada, mas hoje saímos de um extremo e fomos para outro, onde muitas vezes o professor ele serve de marionete na mão de muitos dos alunos do ensino regular. Então precisamos pensar nisso. Há uma crise de autoridade, há uma crise onde muitas vezes as pessoas não respeitam as autoridades constituídas. Muitas vezes não se tem mais a polícia, por exemplo, como uma autoridade a ser respeitada, mas para muitos é uma autoridade a ser desafiada, né? Muitas vezes há uma propagação do mundo das drogas e tantas outras coisas que vêm de encontro a essa perspectiva de autoridade. Então esse é o mundo em que vivenciamos, e certamente essa crise de autoridade ela pode ter pelo menos dois motivos, segundo o nosso comentarista, uma perspectiva sociológica, que eu acabei falando aqui por conta dessas questões das relativizar as questões morais, as questões inclusive de autoridade, mas sobretudo há uma fonte, há uma origem, nós como cristãos não podemos negar isso, há uma fonte, há uma origem espiritual nisso. Há uma quebra de autoridade, por exemplo, na queda de Adão, quando Adão peca contra Deus. O primeiro ser humano, ele rompe com a autoridade divina, com aquilo que Deus estabelece para a vida dele, e ele traz como consequência para a sua própria vida terríveis mazelas, podemos assim dizer. Então hoje nós vivemos um desdobramento cada vez de mal a pior, em queda livre, de um homem buscando cada vez mais distanciar-se de Deus, e por distanciar-se de Deus, vive cada vez mais divorciado da autoridade divina e, consequentemente, das autoridades estabelecidas por Deus. É triste ver a perspectiva que muitos filhos têm de seus pais, de não valorizar os pais, porém a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe. Lembre isso para os seus alunos, querido professor, querida professora, nessa próxima aula, que é a última aula. E aqui, no número 3 do primeiro tópico, fala sobre a crise de identidade familiar. É exatamente essa questão, muitas vezes, onde os jovens, crianças querem impor os seus desejos e os pais muitas vezes se sentem acuados, se sentem realmente tolhidos, porque acham que não podem corrigir os seus filhos, não podem disciplinar os seus filhos em amor diante de tanta pressão que se escuta pela sociedade e pelos meios de comunicação em massa, de que ele deve deixar a criança cada vez mais livre, quando isso a Bíblia não estabelece isso como uma regra de relacionamento dos pais para com os filhos. Pelo contrário, o próprio Deus disse que Ele corrige e disciplina todo aquele que ama e tem por filho, e se Deus assim o faz, devemos também, de fato, com muito amor, com muito cuidado, muito zelo, estabelecer limites para os nossos filhos. E aí, o segundo tópico, ele fala sobre uma família em crise, e ele vai falar sobre problemas de relacionamentos,
e não há como negar, nós vemos cada vez mais filhos matando pais, pais matando filhos, pais estuprando filhos, filhos estuprando suas próprias mães. Isso nós temos ouvido rotineiramente em muitos noticiários. E vem a pergunta: o que se esperar também de uma sociedade que ela é entregue totalmente aos seus desejos? Hoje se é pregada uma sociedade que ela viva o prazer pelo prazer. Muitas vezes as pessoas supervalorizam os meios de comunicação através dos filmes televisionados, através das novelas televisionadas, estimulam os nossos jovens, estimulam nossos adolescentes a uma prática liberal, o sexo livre. Cada vez mais é estimulado através de filmes extremamente violentos, atos de violência. O que se esperar então de uma sociedade que está jogada, lançada à mercê de uma realidade dessa? De uma realidade onde não se impõe limites até mesmo para certas programações que em plena TV aberta. Então, o que se esperar de uma sociedade que vive nesse contexto? Uma sociedade adoecida, uma sociedade, claro, com problemas sérios de relacionamento, sobretudo dentro da sua família. Relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre esposo e esposa. Então é possível repensar, e eu quero dizer que é importante estabelecer a palavra de Deus, a Bíblia, meus prezados internautas, para que possa reger, para que possa gerenciar esses relacionamentos. A palavra de Deus, a Bíblia, ela sim tem a resposta correta, ela sim estabelece os parâmetros de uma vida que possa ser feliz e equilibrada, até porque foi o próprio Deus quem criou todo o ser humano e estabeleceu os limites dessa vida humana. Fala-se também de materialismo. Realmente, diante de um mundo extremamente capitalista no qual vivemos, muitas vezes as pessoas têm valorizado mais as coisas do que as próprias pessoas. Nós temos visto as pessoas sendo usadas e as coisas sendo amadas. E isso realmente é uma perda de valores, é uma inversão de valores profundo, quando na realidade devemos valorizar, devemos experienciar cada vez mais relacionamentos saudáveis, e as coisas devem ser usadas para promover também, para desenvolvermos melhor dentro dessas relações. Então vivemos um materialismo sem precedentes, impressionante, como as pessoas têm amado cada vez mais as coisas, quando muitas vezes a mídia estabelece que as pessoas devem ser valorizadas pelo que têm e não pelo que é. Mas na realidade Deus nos valoriza por aquilo que somos. E com base naquilo que somos, devemos conquistar o nosso espaço na sociedade, através do estudo, através do trabalho, através de uma dedicação honesta, numa vida socialmente correta. E por fim, no terceiro ponto do segundo tópico, ele fala sobre que não há respeito ao casamento. Nós sabemos que o casamento foi uma instituição estabelecida por Deus. Biblicamente falando, o casamento deve ser heterossexual e o casamento deve ser também monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher, e esse casal, homem e mulher, devem amar-se, terem seus filhos, cuidarem bem dos seus filhos. E infelizmente isso tem sido na mentalidade de muita gente algo ultrapassado, e na realidade não é. Foi Deus quem estabeleceu isso, e nós temos contemplado muitas vezes uma sociedade que tem buscado ir de encontro à vontade de Deus e tem colhido consequências terríveis. Que possamos aconselhar os nossos jovens, que possamos aconselhar os pais da nossa igreja, para que possamos cada vez mais estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz. Claro, nós respeitamos o ponto de vista, a perspectiva de que cada um da sociedade tem, mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus estabelece e temos o direito de viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero inclusive indicar um bom livro que fala sobre justamente essa questão dos valores familiares. Deus, casamento e família, reconstruindo o fundamento bíblico
E é um livro espetacular. Você pode adquirir, da editora Vida Nova, e você poderá ter algumas fundamentações interessantes que poderão contribuir para a sua aula também e para a sua vida cristã. Então, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer durante todo esse trimestre estarmos juntos. Parabéns a você, professor, parabéns a você, aluno, e que, se Deus quiser, possamos ter um final de trimestre nesse próximo domingo abençoado. O próximo trimestre será baseado no livro do profeta Isaías, e, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez.